saber se a gramática tem muito peso na redação do Enem. Eu tenho dificuldade de selecionar os argumentos para colocar nos parágrafos de desenvolvimento. Tem alguma dica para me ajudar nisso? Então, eu tenho dificuldade para começar o texto. Qual a melhor maneira de fazer? Estamos aqui direto da Rádio Web Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Floresta, e vamos conversar hoje sobre o tema "E aí, como é que faço a redação do Enem?". Meu nome é Vera Medeiros e nós vamos tratar desse tema de extrema importância às vésperas da prova 2023. Fique com a gente. Bom, primeiro é importante dizer que a redação do Enem, ela desperta um interesse enorme para essa prova que vai acontecer logo no dia 5 de novembro, porque é uma prova em que você tem a capacidade, a possibilidade, a chance de tirar 1.000 pontos. O TRI compromete muito as outras provas. As únicas que conseguem colocar o candidato em 1.000 pontos são exatamente redação e matemática. Então, há muito interesse em se preparar ao máximo para isso. Hoje nós vamos conversar nesse podcast com algumas pessoas que nos mandaram perguntas aqui e, ao longo das respostas, você vai conseguir entender bem como fazer essa redação. É muito importante lembrar, antes de começarmos a responder essas perguntas, que estar informado sobre os mais importantes acontecimentos do ano vai colocar você numa posição de muito conforto na hora de escrever. Se até hoje você ainda se sente um pouco desinformado a respeito dos temas, dá tempo ainda, dar uma olhada, verificar, e por isso, a partir do segundo podcast sobre a redação do Enem 2023, nós vamos estar aqui exatamente falando sobre esses temas, sobre os pontos relevantes desses temas e como abordar cada um deles na sua redação. Chamaremos aqui junto, na companhia, alguns especialistas nas áreas para que a gente possa conversar e aprofundar essa abordagem de maneira que possa facilitar o seu pensamento a respeito dessa produção. Então, vamos lá? Nós recebemos algumas perguntas ao longo da semana para fazermos este programa e daí o primeiro participante, o Felipe Araújo, ele nos diz, através de WhatsApp, e nos mandou um áudio também, que tem extrema dificuldade quando ele abre a prova de redação, assim, olha o tema, a frase temática, o que é que eu vou dizer sobre isso? Olha só o que foi que o Felipe nos perguntou então. Então, eu tenho dificuldade para começar o texto. Qual a melhor maneira de fazer? Bom, Felipe, primeiro quero dizer para você e para todos que estão nos ouvindo que o grande lance da redação é a frase temática que a banca te dá. É preciso dar extrema atenção a essa frase e sem pudor algum, porque eu digo pudor porque há quem ache que abordar as palavras que a banca deu para fazer a redação significa ser óbvio demais. Acontece que é preciso ser óbvio para não correr o risco de fugir ao tema, tangenciar ao tema, que seria assim uma tragédia na nota final dessa redação. Então, primeiro vamos lembrar o seguinte: existem 3 perguntas que você vai se fazer quando olhar a frase temática e vai te ajudar enormemente a entrar nessa redação. Algumas pessoas consideram que tirar 1.000 pontos na redação do Enem só se entrar com um repertório, uma obra literária, uma música, um pensamento filosófico. Não é isso, não existe isso. Esse elemento que se coloca no texto, é claro, se for colocado de maneira correta, vai fazer a redação estar mais elegante, fortalecida nesse início do ponto de vista da conexão dos argumentos, mas não é ordem para a entrada do texto. Felipe, a grande ordem para a entrada do texto é: pergunta quando você olha para a frase, eu vou falar de quê nessa frase? Você vai circular isso que a gente chama do elemento temático. Eu quero lhe dar um conselho, Felipe, dar um conselho para todos que estão nos ouvindo. Não troque o elemento temático da frase que a banca te der.
Não troque por sinônimo. Deixe para usar o sinônimo disso depois, a partir do segundo parágrafo, né, o desenvolvimento 1. Faça isso depois. Então, a primeira pergunta é: eu vou falar de quê? Circula esse elemento. Você vai falar daquilo que você identificou como tema, objetivamente. Entra no seu texto falando sobre isso. Em que sentido eu falo, Vera? Pois é, aí entra a segunda pergunta. Em que sentido eu vou falar disso? Que é o ícone opinativo dessa redação. A banca vai te dar acompanhamento. Vou dar um exemplo, que a banca Sebrasp, um dos últimos temas que ela trabalhou antes de dar lugar à Fundação Getúlio Vargas, e agora ele está retornando, vamos dar atenção a isso. Quando ela disse assim: a persistente violência contra a mulher no Brasil, naquela época houve um problema tremendo, porque muitos candidatos falaram da violência contra a mulher no Brasil. Esqueceram a palavra persistência. Então, a persistência da violência contra a mulher, quer dizer, em que sentido eu vou falar da violência? No sentido de ela ser persistente. E por que isso é chamado de ícone opinativo? Porque está contido nessa palavra um sentido importantíssimo para aquilo que você vai elaborar. É persistente por quê? Porque ela existe e é combatida, mas resiste. Existem razões sociais, políticas, enfim, culturais, que fazem esse problema ser persistente. Então, o ícone opinativo é: em que sentido eu vou falar desse tema? A banca vai te dar isso também. E a terceira pergunta, Felipe: em que contexto? Se a banca colocar Brasil, sociedade brasileira, brasileiros, está lhe dando um contexto local, precisa abrir o texto com isso, não esqueça. Se não der a palavra Brasil, brasileiros, contexto, você pode escolher o momento da sua redação para entrar em Brasil, tá? A primeira abordagem, a tese, a sua entrada do texto não precisa exatamente ter, se não tem na frase. Então, mesmo que você tenha uma dificuldade um pouco tradicional de entrar nesse texto, agarre-se à frase temática, faça essas 3 perguntas que você vai conseguir dar a resposta necessária para não tangenciar a essa questão no texto. Depois que você fechar essa tese, coloque seu ponto continuativo e se pergunte por que você está dizendo isso. E aí, a partir dessa segunda pergunta, você vai ter aquilo que a gente chama de indicador de progressão, ali no final da sua introdução. E o indicador de progressão é o tópico delimitado, que você vai dar spoiler para a banca para onde vai andar. Então, por que eu estou dizendo isso? Escolha uns 2 campos de porquês, coloque nessa introdução e feche a sua introdução para poder seguir a sua redação, tá certo? Espero ter ajudado bastante e vamos para a segunda pergunta, então. Na hora de fazer a ligação entre os parágrafos, que palavras que eu posso usar? Então, Letícia nos mandou um trecho escrito em que eu disse para ela que não havia conexão entre os parágrafos, né? E aí ela gravou o áudio perguntando, então, que palavras que nós vamos usar para fazer essa ligação. Veja, gente, a partir do seu segundo parágrafo do texto, não pode deixar de haver um ponto de conexão entre o que você disse anteriormente. Então, para abrir o desenvolvimento 1 no Enem, você não tem a obrigação exatamente de ter o que a gente chama de elemento argumentativo, né? Um marcador argumentativo. Então, você pode usar um elemento mais neutro para puxar o que foi dito, mas tem que usar um elemento de coesão. Por exemplo, nesse sentido, nesse contexto, sob tal viés. Então, são elementos que você pode puxar. Que contexto, que sentido, que cenário, o que está lá na introdução. Você puxa para entrar no primeiro desenvolvimento, né, depois da introdução, e você está fazendo coesão. A partir do segundo parágrafo, eu quero te dar esse conselho, Letícia, e todos que estão nos ouvindo. No segundo parágrafo, você vai usar exatamente o marcador argumentativo, tá? Então, por conseguinte, eu trouxe desse modo. Além disso, ademais, use um marcador argumentativo combinando com aquilo que você vai dizer, porque também não é só decorar o termo, é você saber fazer a conexão entre os parágrafos de acordo com o sentido que você está dizendo. Por exemplo, se você usa um outrocinho, um além disso, um ademais, você está fazendo uma continuidade aditiva,
está na mesma linha de argumentos, né? Se você faz por conseguinte para abrir o desenvolvimento 2, né, que é o terceiro parágrafo do seu texto, você está dizendo para quem vai corrigir sua redação que você tem um elemento de causa e consequência, como se você estivesse dizendo consequentemente, né? Imagina que você queira dizer analogamente para abrir seu parágrafo, quer dizer, eu estou fazendo comparação entre o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Então, existem alguns termos especiais para serem colocados aí que tem muito a ver com aquilo que você quer dizer na sua redação. Escolha de acordo com o seu argumento, o sentido que ele promove entre um parágrafo e outro. E quando você for abrir a conclusão, eu particularmente quero aconselhar a irmos para um caminho tradicional para não haver erro. Quando você disse vê-se portanto ou portanto diante de tais fatos ou de tais argumentos, então esse portanto, esse logo, né, que você coloca ali, ele dá conta exatamente do que você precisa dizer sem inventar o fogo, né? Não vou inventar a roda, vamos pro normal, ok? Então, espero ter ajudado, Letícia, abração para você. Vamos então para uma nova pergunta, vamos lá. Eu tenho dificuldade de selecionar os argumentos para colocar nos parágrafos de desenvolvimento. Tem alguma dica para me ajudar nisso? Então, Beatriz, preste atenção. Quando você, lá na introdução, fez o que a gente disse, que é o spoiler do desenvolvimento, é o indicador de progressão, lá depois da sua tese, ali no final da introdução, quando você faz isso, você já deverá ter em mente, e aí eu quero aconselhar isso, ir para um rascunho, né? Você anotar rapidinho, porque no nervosismo, adrenalina alta, é possível que a gente esqueça. Anote pontos que você tem relacionado ao tema que lhe foi proposto. Isso é muito importante. Segundo, pegue o spoiler também que a banca está dando nos textos motivadores. Quero que vocês façam isso, viu, Beatriz? Quero que você e que todos que estão nos ouvindo façam isso com bastante responsabilidade, porque você não pode repetir o que está no texto motivador. Nem na prova que você está fazendo de linguagem, enfim, de humanas, não repita frases, dados. A questão é, a banca te deu um spoiler no sentido de existe um caminho a ser traçado para esse debate. Os textos motivadores servem para lhe dar essa inspiração. Então, eu interpreto os textos motivadores para incluir algo novo no meu texto. Vai fazer isso assim no rascunho, quando você criar aquele spoiler na introdução, o seu indicador de progressão, você vai anotar coisas e separe quem combina melhor com quem em cada parágrafo. Separe isso. Eu queria lhe dar o conselho de fazer pelo menos 2 argumentos ou 3. Eu geralmente trabalho com os meus alunos pedindo que eles façam pelo menos uma seleção de 3 argumentos e coloquem em cada parágrafo para trabalhar a conexão entre eles. Escolha, veja só. Eu tenho 10 elementos para citar. Eu lembrei uma citação, uma obra literária, uma questão histórica, um dado da atualidade, um exemplo. Não é só jogar no parágrafo. Veja quem combina com quem em cada parágrafo e depois que você rascunhou isso em tópicos, vá passando para a sua escrita, tá? E você vai ver que esse modo de elaborar, de selecionar os argumentos, esse modo vai te ajudar bastante, tá bom? Então, um abração, eu espero que você tenha compreendido essa partezinha e já jogue duro aí, vá utilizando nas suas próximas produções. Bom, e aí nós temos uma nova pergunta, vamos lá para a gente poder prosseguir com você aqui nesse podcast sobre aí como é que eu faço a redação do Enem, aqui na Rádio Web do Instituto Federal de Sertão Pernambucano do Campus Floresta. Eu tenho uma dúvida de como fazer a conclusão do Enem. Precisa abordar muitas coisas para conseguir os 200 pontos? Como eu devo fazer? Bom, então veja bem, Cecília, a Cecília nos colocou uma pergunta que é um dos elementos de padrão mais consumado, eu diria assim, dos últimos anos da banca do Enem.
Nós sabemos que agora estamos trabalhando com a banca Sebrasp, e a Fundação Getúlio Vargas deixou ali tipo uma receitinha de bolo pronta, mas Sebrasp nos chama atenção para uma coisa muito importante. Não será permitido que o candidato elabore uma conclusão de ordem genérica. Que conclusão de ordem genérica é essa? Que você leia a introdução do texto e não saiba qual é o tema, não existe isso. Isso vai ser extremamente prejudicial nas competências 3 e 5. Por que na competência 3? Porque você perde o conceito de unidade temática do seu texto. É uma conclusão que se distancia daquilo que o restante do texto discutiu. Então, vamos lá para o meu conselho? Primeiro, quando você for abrir a sua conclusão, retome a tese que você fez lá em cima. Quando eu digo retomar, não é Ctrl+C, Ctrl+V. É uma retomada de ideia, de reposicione-se, né? Então, você reafirma aquilo que você disse. Confirme o que você disse, na verdade. Reforce o que você disse na entrada do seu texto. A partir disso, você vai, então, trabalhar um agente e uma ação, inclusive que sejam compatíveis. Vou dar um exemplo de incompatibilidade. Imagina que na redação, por exemplo, sobre a questão da certidão de nascimento, dos documentos, alguns candidatos colocaram que a mídia deveria promover a retirada de documentos civis no Brasil. Veja, incompatível absolutamente, porque a mídia não é prerrogativa da mídia tirar documentos, não existe isso. Então, encontrar um agente que tenha relação óbvia com a ação que você vai traçar. Aí entra uma coisa importantíssima, Cecília, que é o seguinte: olha para o seu desenvolvimento. Qual foi o problema mais relevante, mais importante que você abordou sobre esse tema? Você vai elaborar uma ação que tenha relação com isso, tá? Para não deixar a sua conclusão solta do restante do texto no sentido semântico. É preciso fazer intervenção sobre aquilo que você discutiu. Então, você vai pegar a sua ação e ligar a um problema abordado relacionado intimamente com o tema central. Qual é o modo como essa ação vai acontecer, né? Através de quê? Por meio de quê? E qual é a finalidade dessa ação? Então, você está vendo que o centro da sua conclusão é a ação. Eu crio uma ação, ligo com um agente compatível e me digo por meio de que essa ação vai acontecer, a fim de que essa ação vai acontecer. Depois disso, você coloca um detalhamento desses elementos, de um desses elementos. Fique à vontade para escolher. Eu aconselho que esse detalhamento possa acontecer ali sobre o modo, sobre o efeito. Acho mais confortável para você pensar, tá? Esse detalhamento, como se fosse assim, especificando esse modo que você escolheu, ou dando um efeito do efeito, tá? Eu acho que isso vai deixar você mais confortável na hora de escrever o texto e já vá treinando isso, então, nas suas próximas produções, ok? E continuamos, então, aqui nesse podcast que pergunta: e aí, como é que eu faço a redação do Enem? Estamos na rádio web do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, campus Floresta, e eu sou Vera Medeiros falando aqui desse tema para você. E seguindo a responder os alunos que nos enviaram mensagem esta semana, nós temos aqui uma pergunta extremamente importante, não que as outras não tenham sido, naturalmente, todas muito, muito importantes, porque fazem parte das 5 competências do Enem, e eu deixei essa pergunta, que é exatamente da competência 1, né, que seria a primeira, não, eu deixei para o final, que diz respeito ao aspecto gramatical. Vamos lá? Vamos ouvir aqui? Queria saber se a gramática tem muito peso na redação do Enem. Então, Bruna nos disse em particular, eu posso dizer aqui, né, Bruna? Claro, ela nos autorizou. Que ela tem extrema dificuldade em produzir um texto em que não haja pelo menos um erro gramatical. Bruna, seja bem-vinda. Isso é uma questão do falante da língua portuguesa, quando se vai
para a escrita formal da língua, porque nós somos um povo muito libertário no sentido linguístico. Então, às vezes, o modo como se fala se leva para a escrita, né? E quando se vai escrever a língua formal, é preciso tomar alguns cuidados com essas convenções. Vou dar um exemplo enorme, tá? Que as pessoas veem escrito por aí e levam para a redação. Por exemplo, o uso do pois depois do ponto, né? Então, quando tem muita gente que começa a resposta assim, tipo, pois, começa a resposta falando com o pois e acha que pode começar a frase textual escrito com pois. Então, é só um exemplo para a gente perceber que esse é um recordista de desvio na redação, tá? Esse é um exemplo importante. Mas eu quero lembrar o seguinte, vamos falar da gramática então para a banca do Enem 2023. Eu percebo que a banca ela tem uma força muito maior de foco na intelectualidade, na abordagem argumentativa que você tem desse texto, do que exatamente no peso gramatical. Então, o que nós vamos fazer para nos resguardar é que, mesmo que alguns poucos erros aconteçam, e o maior peso deles diz respeito à questão dos períodos sintáticos, já eu falo sobre isso, é que você corrija cada parágrafo de vez. Porque sim, vamos responder a você, Bruna, a gramática tem importância no texto formal, tá certo? Para o Sebrasp, eu percebo que um pouco menos em relação à fundação, o que a Fundação Getúlio Vargas dizia, embora muito particularmente eu devo dizer que não gostei da atuação da Fundação Getúlio Vargas no sentido de treinamento geral. Mas, para correção, o Sebrasp eu considero uma banca que tem atuado com extrema responsabilidade e competência, então não vai desvalorizar a gramática. Eu digo que tem importância sim, mas eu quero que você se preocupe com a intelectualidade do seu texto. Qual é o caminho, então, para a gente se resguardar de erros gramaticais? Vamos lá. Primeira dica. Fez a sua introdução, você vai corrigir a sua introdução. Separe os seus olhos, tá? A sua atenção para a correção desse elemento. Por quê? Se você escrever o texto inteiro e deixar para corrigir no final, a tendência é que, eu costumo brincar com isso, eu estou apontando agora para os olhos, esse se junta com esse para nos enganar. Então, é possível que você deixe escapar erro gramatical, repetições excessivas de palavra que vai fazer você perder pontos na competência 4, tá certo? Então, corrija parágrafo por parágrafo. Corrigir a introdução e fiquei segura de que está bem. Corrigi o desenvolvimento 2 assim que eu terminar de fazer, corrigi o desenvolvimento 3 assim que eu terminar de fazer e, por fim, a conclusão. Isso você vai fazer para a gramática e vai fazer também para os elementos de coesão, de modo que você não esqueça de conectar as frases dentro dos parágrafos e, ao mesmo tempo, não repita elementos de coesão. Guardado isso, e como uma dica final, eu gostaria muito de falar de um recordista que une gramática com competência 4, embora isso seja tratado na redação do Enem como inadequação. O uso do onde é um recordista de erro, então vamos prestar atenção nele. Só use o onde como relativo dentro do texto, quer dizer, que puxa outra expressão, se essa expressão puxada for um lugar físico. Então, se você disser assim, uma sociedade onde a população está insatisfeita, está errado esse onde aí. Sociedade não é lugar físico, é diferente de você dizer um país onde a população se encontra em perigo. Então, o país é lugar, tá certo esse onde aí. É só uma dica, porque nós estamos acostumados a corrigir texto todos os dias e percebendo que é uma ocorrência muito comum, tá bom? Recorrente o tempo todo. Queridos, é isso. E aí, como é que eu faço a redação do Enem 2023? Não foi isso que vocês me perguntaram? Foi isso que eu acabei de responder, eu espero ter ajudado. Se precisar, ouça esse podcast várias vezes até lá.
e eu sei que você vai conseguir fazer um bom texto, tá certo? Estamos aqui então, Rádio Web, Instituto Federal do Sertão Pernambucano, no Campus Floresta, e eu sou Vera Medeiros. Até o próximo podcast em que começaremos a tratar de temas da atualidade e um modo de abordar esses temas na sua redação. Um beijo grande e até lá!